Você já parou para pensar em como a história da humanidade foi construída ao longo do tempo? Há uma grande parte de pessoas que acredita que todo o processo ocorreu de forma natural e aleatória, randômica, sem qualquer intencionalidade ou teoria que fizesse a moldagem da humanidade em cada um de seus estágios evolutivos ou históricos. Mas antes de continuarmos, eu gostaria de enfatizar que tudo que você ouvirá e verá neste vídeo não é de responsabilidade de nenhum dos integrantes do canal Fatos Desconhecidos e que não expressa a forma de pensar global. Pode ser que alguns tópicos sejam contrários à sua opinião, mas são assuntos que foram discutidos por pensadores do mundo inteiro por séculos e séculos, como ainda continuam a ser os pilares de discussões entre os estudiosos e filósofos modernos. A seguir, vamos ver algumas teorias que, segundo os vários estudiosos, colaboraram intensamente para a formação das sociedades e a evolução da humanidade. A teoria do grande Deus. Nas antigas civilizações, as pessoas buscavam entender a origem do mundo e da humanidade. Os mitos de criação compartilhados entre os povos pré-alfabetizados ofereciam explicações fantásticas. Um desses mitos, presente no livro de Gênesis, atribui a criação do céu, da terra e de todas as criaturas a um Deus que trabalhou durante 6 dias. No entanto, essas histórias míticas não têm validade para a ciência. A verdadeira história, segundo os cientistas, começou a ser registrada nos anais dos reinos e nas crônicas dos reis das civilizações do Oriente Próximo, Índia e China. A partir dessa fusão de elementos, surgiu a primeira narrativa sintética da história. Essa narrativa, conhecida como a teoria do grande Deus, afirmava que os seres divinos dirigiam os assuntos humanos e o cosmos. Assim como os reis governavam cidades e impérios, os deuses influenciavam os eventos. O rei, muitas vezes também sacerdote, era visto como o agente que mantinha um mundo em equilíbrio, enfrentando os poderes do caos. Essa teoria teológica foi elaborada por culturas antigas, como os sumérios, babilônios e egípcios, antes de ser adotada e adaptada pelos gregos, romanos e, posteriormente, pelas religiões cristã e muçulmana. Mas assim como as demais teorias, a do grande Deus apresenta alguma resistência. Antigos filósofos, tanto clássicos quanto contemporâneos, eram e são contra a teoria do grande Deus, ou qualquer outro conceito que atribua a uma entidade divina como o principal motor do progresso humano. Entre os gregos estão Protágoras, que apesar de não se declarar ateu, mantinha um pensamento relativista que foi interpretado como uma rejeição das concepções tradicionais de divindade. Demócrito, filósofo pré-socrático que desenvolveu uma teoria atomista da natureza que buscava explicar o mundo em termos de partículas indivisíveis e movimento aleatório. Embora ele não tenha negado explicitamente a existência dos deuses, seu enfoque na explicação naturalista do universo pode sugerir uma visão menos dependente de intervenções divinas. E também os filósofos Friedrich Nietzsche e Jean-Paul Sartre, além de Karl Marx, foram críticos ferrenhos das religiões. Eles não viam qualquer ligação entre a humanidade e um ser divino, que não era nada mais que uma fonte de valor moral. A teoria da evolução de Charles Darwin, incluída no livro A Origem das Espécies, de 1859, desafia a narrativa criacionista religiosa, ao oferecer uma explicação alternativa para a origem e diversidade da vida na Terra, que não requer nenhuma intervenção divina. Aliás, sua teoria cabe muito bem no contexto deste vídeo, uma vez que é ainda bastante discutida em todos os meios sociais. Segundo Darwin, todas as espécies compartilham um ancestral em comum e os seres vivos evoluem a partir de gerações anteriores. Por meio da seleção natural, os indivíduos com características mais vantajosas é que sobrevivem e se reproduzem. Características estas que são transmitidas aos seus descendentes. A teoria do grande homem. Ao longo da história, diferentes visões tentaram explicar como os eventos se desenrolam e quem os influencia. Uma dessas teorias é a teoria do grande homem. Antigamente, as pessoas acreditavam que os deuses eram os principais atores nos acontecimentos. No entanto, essa visão teológica direta foi considerada simplista e ingênua.
Ela entrou em conflito com o pensamento que surgiu no Iluminismo e não resistiu à crítica. Em vez disso, versões mais sofisticadas surgiram. A teoria do grande homem se originou da separação dos elementos da antiga teoria do grande Deus. Nessa nova abordagem, os imensos poderes atribuídos aos deuses foram transferidos para figuras importantes, como líderes de Estado, líderes religiosos ou outros influenciadores-chave. Essas pessoas excepcionais tinham a capacidade de moldar os eventos conforme desejavam. Essa crença persiste até hoje, isto é, a ideia de que indivíduos extraordinários determinam o curso da história. Desde os reis-deuses da Mesopotâmia até figuras mais recentes como Hitler, vemos essa adoração fetichista pelo grande homem. Na antiguidade, esses grandes homens podiam ser monarcas, divinos, tiranos, legisladores, conquistadores, militares ou líderes religiosos. O famoso escritor Thomas Carlyle resumiu essa visão ao afirmar que a história humana é essencialmente a história dos grandes homens que deixaram sua marca no mundo. Segundo ele, a história do mundo é apenas uma biografia de grandes homens. E ainda hoje, de acordo com essa teoria, o mundo todo testemunha poucos nomes com grandes feitos. De modo geral, políticos, empresários, ativistas e figuras públicas desempenharam e ainda desempenham papéis significativos na história recente. Portanto, nomes globalmente conhecidos como Elon Musk, da SpaceX, Tim Cook, da Apple, Donald Trump, Joe Biden, políticos norte-americanos, Vladimir Putin, o eterno presidente da Rússia, e Angela Merkel, ex-chanceler alemã, por exemplo, são pessoas que atualmente causam uma ou outra mudança no mundo quando fazem suas declarações. No passado, tivemos Nelson Mandela, Martin Luther King, Albert Einstein, Nikola Tesla e tantos outros que, devido às suas ações e decisões, tiveram impacto global e duradouro. Teorias também têm seus críticos. As críticas à teoria do grande homem, por exemplo, recaem nas seguintes questões. A concentração de poder em mãos de poucos indivíduos continua a ser uma característica marcante da história contemporânea. CEOs de grandes corporações, presidentes de nações e líderes religiosos têm influência significativa sobre a economia, política e cultura. Há alguns críticos que argumentam que essa teoria simplifica demais a complexidade dos eventos históricos, uma vez que a história também é e foi moldada por eventos, forças estruturais, movimentos sociais, tecnologia e mudanças culturais, não apenas por indivíduos. A teoria da grande mente. Você concorda que ideias tenham dado forma à nossa história? Pois imagine uma força invisível que guia os eventos históricos, como se fosse uma mente gigante que direciona o curso da humanidade. Essa é a essência da teoria da grande mente. Na Grécia Antiga, filósofos como Anaxágoras e Aristóteles exploraram a ideia de que uma força superior governa o mundo. Anaxágoras acreditava na razão como regente do universo, enquanto Aristóteles via Deus como uma mente pura, pensando sobre si mesma e impulsionando tudo no universo. Hegel, um pensador moderno, expandiu essa teoria ao relacioná-la ao progresso humano. Para ele, o avanço da humanidade estava ligado à elaboração e realização de uma ideia, sendo a busca pela liberdade o objetivo implícito do espírito mundano. Outra abordagem, conhecida como teoria da grande mente, sugere que alguns indivíduos excepcionais, dotados de mentes brilhantes, impulsionam o avanço da humanidade. Platão também abordou essa ideia, defendendo que algumas pessoas deveriam ser filósofas e líderes, enquanto outras deveriam ser seguidoras. No século XVIII, os racionalistas acreditavam que a opinião governava a humanidade e buscavam líderes esclarecidos para reconstruir o Estado e a sociedade. Essa abordagem contrastava com a visão de que apenas uma elite racional deveria liderar. Essas teorias têm implicações significativas nos movimentos sociais e culturais. Por exemplo, os movimentos sociais são frequentemente impulsionados por ideias e lideranças carismáticas, como os movimentos pelos direitos civis, feminismo, ambientalismo, LGBTQIAPN+,
Figuras como Martin Luther King Jr., Malala Yousafzai e Greta Thunberg personificam a influência da grande mente na mobilização de mudanças sociais, mesmo que haja um ou mais grupos que não sigam as mesmas ideias. Além disso, a cultura e a arte são moldadas por mentes visionárias, como escritores, artistas, músicos e cineastas, que trazem novas perspectivas e desafiam normas. Obras como 1984, de George Orwell, os quadros de Frida Kahlo, as músicas de Bob Dylan, refletem ideias que impactam a cultura, de alguma forma. A inovação tecnológica também é impulsionada por grandes mentes como Steve Jobs, Elon Musk, Bill Gates, cujas visões e habilidades moldaram a maneira como vivemos, comunicamos e interagimos com o mundo. Por fim, os movimentos políticos também são influenciados por líderes visionários, como a Revolução Francesa, o movimento de independência da Índia, liderado por Gandhi, e a queda do Muro de Berlim, que foram impulsionados por ideias e lideranças. E os contrários à grande mente, o que dizem? A dinâmica histórica é marcada pela resistência às ideias que se apresentam como dominantes. Sempre que líderes ou teorias propõem uma visão unificadora ou uma ideia que busca predominar, surgem vozes discordantes e movimentos de oposição. Pessoas questionam as ideias que ganham destaque. Elas mantêm um olhar crítico em relação a líderes carismáticos ou teorias grandiosas, enquanto os críticos analisam as implicações e consequências dessas ideias, buscando falhas ou inconsistências. Movimentos sociais, políticos e culturais emergem como resposta à visão da grande mente. Por exemplo, o movimento punk dos anos 70 e 80 rejeitava a cultura mainstream e suas normas. Figuras alternativas surgem como líderes, oferecendo visões diferentes. Esses líderes desafiam a narrativa dominante, enquanto ativistas, artistas e pensadores propõem alternativas ao status quo. Revoluções e protestos são formas de resistência. Pessoas se unem para lutar contra sistemas opressivos ou ideias prejudiciais. A Revolução Francesa e os movimentos pelos direitos civis são exemplos históricos. As sociedades atuais aprenderam a respeitar a pluralidade de ideias e experiências. Mas isso implica que, quando várias vozes são ouvidas, a grande mente não domina completamente. A diversidade enriquece o debate e mantém um equilíbrio saudável entre liderança visionária e a crítica construtiva. A teoria das pessoas excepcionais. A interpretação da história ao longo dos tempos tem sido variada, refletindo diferentes perspectivas e preconceitos. Uma dessas teorias é a crença de que apenas uma elite, uma melhor raça ou a classe dominante influencia significativamente a construção da história. Por exemplo, no Antigo Testamento, os israelitas eram vistos como o povo escolhido por Deus, sugerindo um destino especial e uma missão divina. No entanto, essa visão também carregava consigo o preconceito de superioridade em relação a outros povos. Os gregos antigos, por sua vez, consideravam-se o ápice da cultura e da civilização, acreditando que sua arte, filosofia e conhecimento eram superiores. Embora isso tenha contribuído para grandes avanços, também resultou numa exclusão de outras culturas e perspectivas. Filósofos gregos como Platão e Aristóteles sustentavam a ideia de uma aristocracia naturalmente superior, onde só os melhores governariam. No entanto, essa concepção de superioridade estava intimamente ligada à posição social e ao poder, perpetuando desigualdades. Em suma, a história é moldada por uma interação complexa entre líderes, classes sociais e ideias. Embora a visão das melhores pessoas possa ter tido o seu papel, é crucial reconhecer que todas as vozes e contribuições desempenham um papel na construção do nosso passado e o nosso presente. Por outro lado, a visão de que apenas uma elite ou melhores pessoas molda a história teve implicações significativas na inclusão e diversidade, afetando diversos aspectos da sociedade. Por exemplo, a crença na superioridade de certos grupos levou à exclusão de minorias étnicas, mulheres, pessoas de diferentes religiões e culturas. Isso resultou em discriminação racial,
sexismo e homofobia, perpetuando a marginalização desses grupos. Além disso, e assim como acontece na teoria das grandes mentes, quando apenas uma elite é considerada digna de liderança, outras vozes são silenciadas, limitando as oportunidades para pessoas talentosas que não se encaixam no padrão da melhor raça. Essa visão das melhores pessoas também resistiu a mudanças sociais e políticas, opondo-se a movimentos pelos direitos civis, feminismo e igualdade. No entanto, felizmente, a história está sendo reescrita para incluir perspectivas diversas. Estamos reconhecendo líderes e eventos que foram negligenciados anteriormente, como mulheres, pessoas LGBTQIAPN+, e minorias étnicas. Essa valorização da diversidade enriquece nossa compreensão da história, reconhecendo que todas as vozes contribuem para a construção do nosso passado e o nosso presente. A teoria da natureza humana. Ao longo da história, uma ideia persistente é a de que os eventos são moldados pelas qualidades inerentes à natureza humana. Essas características, boas ou más, são consideradas rígidas e imutáveis de uma geração para outra. Os historiadores têm a tarefa de identificar esses traços essenciais da constituição e do caráter humanos. Eles exploram como a história exemplifica essas características e como a estrutura social é influenciada por elas. Essa visão não é nova. Grandes pensadores como Sócrates, Platão, Aristóteles já discutiam a natureza humana em suas teorias sociais e políticas. Para eles, entender esses princípios universais era fundamental. No século XIX, pioneiros das ciências sociais também aderiram a essa ideia. Edward Burnett Tylor, fundador da antropologia britânica, comparava as instituições humanas a camadas de rochas, sucedendo-se de maneira uniforme em todo o mundo, independentemente de diferenças superficiais de raça e língua. A base comum era a natureza humana. Assim, tanto idealistas quanto materialistas recorreram a esses princípios permanentes para explicar os fenômenos sociais e históricos. A busca por entender o que nos torna humanos continua a influenciar nossa compreensão do passado e do presente. Mas, assim como todas as demais teorias, a da natureza humana também tem seus contras. As religiões abrâmicas, por exemplo, sustentam que os seres humanos foram criados deliberadamente por um único Deus e a sua imagem. O bem e o mal são definidos como base na conformidade com a lei de Deus. Além disso, algumas tradições espirituais veem os seres humanos como parte de um mundo povoado por outros seres espirituais. A maldade humana pode ser atribuída às influências sobrenaturais ou corrupção. Dentro do existencialismo, a existência humana é uma condição e não uma natureza. Portanto, essa linha de pensamento defende que as sociedades são moldadas a partir de circunstâncias diversas. A teoria da circunscrição. A teoria da circunscrição, desenvolvida pelo antropólogo Robert Carneiro, explora o papel da guerra na formação dos estados na antropologia política. Essa teoria, sintetizada por Sketch em uma frase, sugere que, em áreas agrícolas circunscritas, a pressão populacional resulta em conflitos armados que, por sua vez, levam à evolução do Estado. Carneiro argumenta que quanto mais restrita é uma área agrícola, mais cedo ela tende a se unificar politicamente. A teoria parte de algumas suposições fundamentais. Primeiramente, a guerra causa dispersão das pessoas em vez de união. A circunscrição ambiental ocorre quando uma área de terras agrícolas produtivas é cercada por regiões menos propícias à agricultura, como montanhas, desertos e mares. Nessas circunstâncias, a aplicação de técnicas agrícolas extensivas resultaria em retornos decrescentes. Em situações em que não há circunscrição ambiental, os perdedores de uma guerra podem migrar para fora da região e se estabelecer em outro lugar. No entanto, em caso contrário, os perdedores são forçados a se submeter aos conquistadores, pois a migração não é uma opção viável. E as populações dos vencedores e vencidos estão interligadas. Como resultado, a nova organização estatal se esforça para aliviar a pressão populacional,
aumentando a capacidade produtiva das terras agrícolas por meio de práticas como cultivo mais intensivo e irrigação. A teoria de Carneiro foi alvo de críticas pela primeira escola estatal holandesa, surgida na década de 1970 sob a liderança do antropólogo cultural Henri Claassen. Essa crítica baseia-se na existência de evidências consideráveis que contradizem a teoria de Carneiro. Por exemplo, existem casos de ambientes circunscritos e culturas violentas que não conseguiram desenvolver estados, como nos vales estreitos das terras altas do interior da Papua Nova Guiné ou nas costas do noroeste do Pacífico da América do Norte. Além disso, a formação de alguns dos primeiros estados na África Oriental, no Sri Lanka e na Polinésia não se ajusta facilmente ao modelo proposto por Carneiro. Assim, a escola de Claassen desenvolveu um modelo de interação complexa para explicar a formação inicial do Estado. Esse modelo considera diversos fatores como ecologia, estruturas sociais e demográficas, condições econômicas, conflitos e ideologia, alinhando-se de maneira a favorecer a organização estatal. Essa abordagem reconhece a complexidade do processo de formação do Estado e leva em conta uma gama mais ampla de variáveis que influenciam esse desenvolvimento. Poderíamos discutir por horas a fio sobre outras tantas teorias que surgiram tentando explicar a evolução humana. Talvez, não uma só, mas todas elas estejam corretas, não é não? Uma vez que cada um tem sua explicação, que considera plausível para esclarecer uma das maiores dúvidas da humanidade, a sua própria origem e como evoluiu ao longo do tempo. Obrigado por chegar até aqui. Até a próxima.